O objetivo da mensagem é nós podermos conhecer melhor a obra de Jesus e como é que nós podemos aplicar às nossas vidas hoje aquilo que vamos hoje ouvir aqui em Mateus capítulo 10. Então, página 1039, e diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, até aqui, nós estamos a continuar o estudo, versículo a versículo, do Evangelho de Mateus, onde o escritor, que foi o Mateus, nos apresenta a maravilhosa pessoa de Jesus, como sendo o Cristo prometido, o Messias, o Rei e Senhor. E agora chegamos já ao capítulo 10, e neste capítulo 10 nós vamos ver uma mudança. Vai haver aqui uma mudança naquilo que Mateus agora continua a escrever sobre a vida de Jesus, e depois de ter falado sobre os muitos milagres e situações de Jesus, agora ele vai mudar. Há aqui uma transição naquilo que Jesus depois começou a fazer. E este capítulo 10 é marcado logo no primeiro versículo, onde Jesus chama 12 homens para os treinar. Há aqui uma chamada para uma obra de 12 discípulos. Vejam aí, versículo 1, né? Chamando os seus 12 discípulos, a quem depois, capítulo 2, vão ser chamados apóstolos. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, quer dizer, do meio dos muitos seguidores de Jesus, que é discípulo, é um seguidor, Jesus selecionou, chamou 12. E esses 12 passaram a ser apóstolos. 12 apóstolos. E nós já vimos na quinta-feira, começámos a estudar o capítulo 10 e vimos a iniciação dos apóstolos, o início, em que Jesus agora chama 12 homens e vai concentrar-se, vejam, concentrar-se em ensinar, em treinar estes 12 homens. E vamos aprender como é que Jesus fez este treino, este discipulado. O que é que o Senhor Jesus fez? O que é que o Senhor Jesus ensinou quando estava a treinar estes 12? Porque estes 12 seriam aqueles que iriam carregar a missão que Jesus vai deixar, não é? Antes de partir, de novo, de ir por todo o mundo e levar o Evangelho a todas as pessoas do mundo. E começou aqui, Jesus chamou 12. E vai concentrar-se nestes 12. Para melhor entendermos, lembremos o que Jesus disse antes, no capítulo 9, versículo 37. Há uma altura que Jesus olha para as multidões à frente dele e diz, o 36 já diz, e vendo as multidões, e o 37, então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que manda obreiros para a sua colheita. Então Jesus olhou e viu as multidões, viu Israel, naquele caso, mas estava a ver o mundo inteiro, como um vasto campo que Deus vai ceifar. Vai haver a ceifa no fim do mundo, que é o julgamento de Deus, que é inevitável. E que se nessa ceifa, aqueles que não forem crentes em Jesus, o seu destino eterno é o inferno. E quando Jesus viu essas multidões, vejam, o versículo 36 diz que teve grande compaixão, porque andavam desgarradas, cansadas, como ovelhas que não têm pastor. E o que é que Jesus disse? Ele olhou, viu o estado do mundo
e disse: olha, é preciso fazer isto. O quê? Rogai ou orai ao Senhor da ceifa, ao Senhor que vai ceifar o mundo, para que Ele mande ceifeiros, obreiros, para a sua colheita. E o que é interessante é, capítulo 10, nós vemos Jesus pediu, roguem, orem, para que Deus mande ceifeiros. E então Jesus vai a esses que ele pediu para que orassem, diz, agora tirou 12 e chamou-os para si, para serem esses obreiros, para aumentar a capacidade, o potencial de Jesus de levar a palavra da salvação. E Jesus chama exatamente esses que ele tinha antes pedido que orassem. Então veja o capítulo 10, chamando os seus 12 discípulos. Chama-os. Versículo 5 do capítulo 10. E Jesus enviou estes 12. Ele pediu que orassem, chamou 12, enviou-os. E versículo 7. E indo pregai. Então temos aqui o início do trabalho, do treinamento de Jesus a esses 12 apóstolos, para que eles vão ao mundo e preguem, alertem as pessoas sobre a ceifa que vai vir sobre o mundo e convidá-las para o reino de Deus. Estes 12 estão a começar a ver o mundo como Jesus vê. Jesus olha para o mundo e vê o mundo perdido a precisar de salvação. E ele treinou-os para que vocês têm de ver assim o mundo e nós também temos de ver assim o mundo. Estes 12 vão ser embaixadores de Cristo, vão ser ministros do Evangelho, vão ser apóstolos. Mas eu agora, antes de avançar mais, gostava de vos dar uma ilustração que eu li e que se passa com Jesus a caminhar pelas ruas douradas do céu. Jesus acabou de regressar da terra, ele ascendeu e chegou ao céu. E lá está Jesus a andar agora lá no céu, o céu todo ansioso por saudar Jesus, recebê-lo de volta, e o primeiro a saudar Jesus é o anjo Gabriel. Isto é uma ilustração, E lá está Gabriel com a mão no ombro de Jesus, Jesus com a mão no ombro de Gabriel, lá vão a caminhar nas ruas douradas do céu, os dois lado a lado, e Gabriel pergunta: Mestre, tu morreste pelo mundo inteiro lá embaixo, na cruz, não foi? Sim. Deves ter sofrido muito, mestre. É verdade. Foi um grande sofrimento lá naquela cruz. E, mestre, todos eles lá embaixo sabem o que tu fizeste por eles na cruz, que tu morreste pelo mundo todo. Todos eles sabem? Perguntou Gabriel. E Jesus responde: oh, não. Apenas alguns. Só alguns é que ainda sabem, por enquanto, daquilo que eu fiz. Bem, mestre, então qual é o teu plano? O que é que tu fizeste sobre dizer ao mundo inteiro que tu morreste, derramaste o teu sangue na cruz por todos eles? Qual é o teu plano para todo o mundo saber? E Jesus respondeu a Gabriel: bom, eu deixei lá a igreja e também eu perguntei e pedi a Pedro, a Tiago, a João, a André e a outros companheiros deles, perguntei-lhes se eles fariam da sua vida esse trabalho de contar aos outros aquilo que eu fiz. E então, aqueles a quem eles contarem aquilo que eu fiz pelo mundo, esses, depois de ouvirem, também vão contar a outros. E esses outros que ouvirem também vão contar aos outros. E, finalmente, aquilo que eu fiz lá na cruz em Jerusalém vai alcançar o mundo inteiro, o canto mais distante da terra, e todos vão conhecer a verdade e conhecer o Evangelho da salvação. Este é o plano, disse Jesus a Gabriel.
E Gabriel respondeu: mas, ó Senhor, supõe que Pedro falha. E Pedro não diz nada. Olha, e supõe também que João também não diz nada a ninguém. E Tiago e André, se eles ficarem envergonhados e com medo, também não contam nada a ninguém. E então, o que é que vai acontecer? E Jesus diz a Gabriel: Gabriel, eu não fiz outro plano. Esse foi o único plano que eu deixei lá, foi Pedro, Tiago, João, vocês vão contar tudo aquilo que eu fiz e que eu disse. Não tenho outro plano. E se eles não forem? Não tenho, não fica outro plano. Eu estou a contar, Jesus disse a Gabriel, estou a contar totalmente que eles cumpram aquilo que disseram que iam fazer. Então isto é uma ilustração. Acham que eles cumpriram? Sim. Chegou a todo o mundo já, não é? Eles cumpriram. Então Jesus diz, aqui não tenho outro plano. Foi a primeira net que existiu. Exato. Então vê, Jesus saiu e deixou um plano. Não deixou outro. E, irmãos, isto é uma ilustração, mas não está muito longe da verdade. Foi assim que Jesus projetou que funcionasse a obra que ele veio fazer e preparou estes homens, estes 12, para levarem à frente, avante. E por isso Jesus passou o seu tempo com estes 12 homens a ensinar, a preparar, a treiná-los para que eles cumprissem o seu plano. Estes 12 é que levariam a mensagem. E aqueles que ouviram dos apóstolos, ouviram e agora conta a outro. E eles contaram a outros. E passaram 2000 anos, irmãos, e aqui estamos nós. E agora? Agora a nossa geração também tem que contar a outros. Aquilo que nós recebemos do primeiro que foi Jesus, a seguir dos 12 apóstolos e sucessivamente até aos nossos dias. Os irmãos sabem o que são estes, sabem os irmãos, estes 12, sabem o que é que eles são, estes 12 apóstolos, que estão aqui no primeira parte do capítulo 10. Estes apóstolos, estes 12 que estão aqui, são o fundamento da igreja que Jesus Cristo fundou quando esteve entre nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 20, está a falar da igreja, dos crentes, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a principal pedra, o principal fundamento é Jesus, não é? De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, o fundamento da igreja são os apóstolos, os profetas e Cristo, o principal. E estes 12 foram escolhidos por Jesus, foram chamados, foram enviados e estavam aqui a ser treinados. Quando Jesus partiu para o céu, deixou uma promessa: olha, agora eu vou enviar o Espírito Santo, que vos vai fazer lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e esse Espírito vai vos dar o poder para vocês irem levar o Evangelho a todo lugar do mundo. E quando esse Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, então eles começaram a levar o Evangelho a todo o mundo. E depois estes 12 irmãos, como há pouco lemos, estes 12 receberam revelação divina, especial. E estes 12, muitos deles foram responsáveis por escrever a maior parte dos livros que temos no Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo. Estes 12 foram a liderança, foram a autoridade das primeiras igrejas. Estes 12 apóstolos foram os criadores das doutrinas da nossa fé. E foram estes 12 homens. Estes 12 foram dados por Deus, por Jesus, para serem a pedra da igreja, para edificar a igreja
do Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a iniciação dos apóstolos, está aqui. Em segundo lugar, também começámos a ver na quinta-feira, o impacto que eles causaram. Não era apenas aquilo que eles diziam, irmãos, os apóstolos, que era importante, era também aquilo que eles fizeram. E mais do que isso, o que eles eram, o testemunho que eles... Não era só porque falavam, não era só porque fizeram. Quando olhavam para eles, aquilo que eles eram como apóstolos. Eles foram, estes 12, o primeiro conjunto de exemplos, os primeiros padrões, para onde nós podemos olhar e vermos a virtude das suas vidas. Eles foram chamados, e sabem que algumas vezes no Novo Testamento é dado um título importante para estes 12 homens, que está, por exemplo, em Efésios 3:5. Os santos apóstolos. Santos são os crentes, mas são aqueles que são tirados do mundo para Deus. Isto aponta para a virtude das suas vidas. Foram homens especiais. Receberam revelação especial. Ensinaram-na. Transmitiram. Efésios 3:5 diz, fala, o mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O Espírito Santo revelou aquilo que a igreja precisava a estes santos apóstolos. Ou vejam este texto em Hebreus 2, 3 e 4. Dá-nos aqui uma boa ideia de como é que o trabalho dos apóstolos, como é que os irmãos acham que o trabalho deles foi confirmado, que as pessoas creram. Iam crer neles porquê? Vejam. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A grande salvação de Deus. Como é que começou? A qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, o primeiro porta-voz de Deus que anunciou a grande salvação de Deus. O primeiro pregador foi quem? Foi o Senhor Jesus Cristo. A seguir, os apóstolos que ele preparou. E o impacto deles diz, foi-nos depois confirmada essa grande salvação por quem? Pelos que a ouviram. Testificando também Deus com eles. Como é que Deus testificou com esses apóstolos? Por sinais, milagres, várias maravilhas, dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Para a igreja ter consistência, iniciar, ser aceite, no mundo judaico e fora de Israel, os apóstolos receberam revelação, poder e fizeram milagres, coisas únicas, e assim a mensagem deles era confirmada e recebida. Era o início da igreja. E agora, em terceiro lugar, o que vamos ver hoje é a identidade dos apóstolos. Versículos 2, 3 e 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Ora, vamos conhecer os apóstolos, são apenas homens comuns, homens sem riqueza nenhuma, e nenhum deles era mestre da Galileia, nenhum deles tinha um nome assim importante, nenhum apóstolo. Os 4 evangelhos têm a lista dos apóstolos e também em Atos capítulo 1. E tem uma particularidade interessante. O primeiro nome, primeiro apóstolo a ser sempre referido é Pedro. E o último, Judas Iscariotes, o que traiu o Senhor Jesus Cristo. Ora, este primeiro que está no versículo 2, o primeiro Simão chamado Pedro, a palavra grega para primeiro
Ele não foi o primeiro que Jesus encontrou. Se forem ver lá em João capítulo 1, ele não foi o primeiro, não está aqui em primeiro porque foi o primeiro. Primeiro quer dizer, aponta para posição e importância. Pedro era o chefe dos 12 apóstolos, era o líder. Eles tinham um líder. E Pedro era o líder deles porque assim quis o Senhor Jesus Cristo. Então, esta tarde nós vamos olhar só para este primeiro. O primeiro apóstolo, o líder, o chefe, o responsável dos 12 apóstolos, Pedro, Simão Pedro. E como é que Jesus fez de Pedro um líder? Nós vamos concentrar-nos neste pensamento. Como é que Deus constrói um líder para a sua igreja? E Pedro é a chave para nós podermos perceber um pouco como é que Deus faz de homens como Pedro um líder da sua igreja. Olha, os irmãos, se lerem os primeiros 12 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, primeiros 12 capítulos, que é a história da igreja, todos eles, esses 12 capítulos, estão à volta desta personagem que é Pedro. No primeiro sermão que é pregado pelos apóstolos, quando o Espírito Santo cai, é Pedro que o prega. O primeiro grande milagre que é feito pelos apóstolos lá no templo, Pedro está lá. Pedro é o apóstolo que vai enfrentar o sinédrio quando surgem adversidades contra a igreja. Quer dizer, Pedro é a chave. Então, a primeira coisa a notar nesta lista é isto: os apóstolos tinham um líder. E não há nada de errado em terem um líder, porque Jesus quis assim. Vamos, pois, ver como é que Jesus fez de Pedro um líder naquele tempo. E como é que Deus faz líderes hoje para a sua igreja. Quando nós lemos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estes 4 evangelhos estão cheios de Pedro. Pedro está em todo lugar. Depois do nome de Jesus, nos evangelhos, o nome que mais aparece é Pedro, apóstolo Pedro. Ninguém fala tão frequentemente como Pedro fala. E ninguém é falado tão frequentemente pelo próprio Senhor Jesus Cristo como Pedro o é. Nenhum discípulo é tão reprovado pelo Senhor Jesus como Pedro é reprovado. E nenhum discípulo reprova Jesus, senão também o apóstolo Pedro, como iremos ver. Também nenhum discípulo confessa tão energicamente, tão ousadamente, tão abertamente Jesus Cristo como Senhor, e também ninguém nega tão fortemente quanto Pedro negou. Também ninguém é tão louvado e abençoado quanto Pedro. E ninguém mais é chamado de Satanás, a não ser também o apóstolo Pedro. Isto está em todos os evangelhos. Jesus tinha mais coisas difíceis a dizer a Pedro do que jamais disse a qualquer outra pessoa. Mas isso fazia parte do processo de preparar, de treinar, de ensinar Pedro e de fazer dele, torná-lo o homem que Jesus queria que ele fosse. Vamos ver algumas características únicas de Pedro. Pedro faz sempre muitas perguntas. Ele é dos apóstolos que faz mais perguntas. Nos evangelhos, Pedro faz mais perguntas a Jesus do que todos os outros apóstolos juntos. Sempre a fazer perguntas. É Pedro quem, por exemplo, em Mateus 15:15, pede a Jesus: Senhor, explica-nos essa parábola. Não estamos a perceber. Explica-nos lá essa parábola. É também Pedro que perguntou a Jesus: Senhor, eu tenho de perdoar quantas vezes? 7 vezes? 70 vezes 7? Quantas vezes? E é Pedro que, como diz lá em Mateus 19:27, toma a palavra e perguntou a Jesus: Senhor Jesus, qual é a nossa recompensa por nós termos deixado de tudo e de estarmos a seguir? Gostava de saber qual é a nossa recompensa.
Em Marcos 11, 21, Pedro fala a Jesus da figueira que o Senhor secou. Em Marcos 13, 3, Pedro pergunta a Jesus qual é o significado profético das coisas que estão para vir no fim da história da humanidade. Em João 21, 21, depois de Jesus dizer a Pedro que ele vai ser um mártir, Pedro pergunta a Jesus, olha, e este aqui? O que é que vai acontecer a este que é João? Então, Pedro, como líder, fez muitas perguntas. Os líderes fazem sempre perguntas e querem soluções. Outra característica de Pedro, Pedro toma a iniciativa das coisas. E Jesus olhou para o grupo dos 12 e viu, Pedro tinha essa capacidade de tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa. Quando o Senhor Jesus faz uma pergunta ao grupo dos 12, Pedro é sempre o primeiro a responder. Sempre o primeiro. É sempre Pedro. Jesus perguntou lá no meio da multidão, quem é que me tocou? E Pedro responde, foi esta senhora aqui. E também pergunta, mas ó Senhor, o que é que queres dizer com uma pergunta dessas? Está toda a gente a apertar-te, quem é que tocou? Pedro tomava a iniciativa. Jesus pergunta, quem é que os homens dizem que eu sou? E Pedro é o que responde logo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, responde Pedro. Sempre respondendo, sempre tomando iniciativa. Irmãos, de todos os 12 apóstolos, quem é que teve a iniciativa de pular do barco no meio de uma tempestade? Pedro. Pedro quis andar sobre as águas. E as pessoas dizem, mas Pedro depois teve falta de fé, começou a afundar-se. Sim, teve medo, mas estavam 11 homens lá dentro do barco e nenhum deles quis sair e dizer que, Senhor, eu vou ter contigo sobre as águas. Pedro tinha essa certeza. Outros dizem, mas Pedro negou o Senhor Jesus Cristo. É verdade, negou. Negou porque Pedro estava no lugar onde ele foi confrontado por aqueles que estavam lá quando Jesus foi preso e foi o único que teve a coragem suficiente de seguir Jesus preso, enquanto todos os outros fugiram para bem longe, mas ele seguiu Jesus até à casa do sumo sacerdote. Na manhã da ressurreição, dos 12 apóstolos, quem foi o primeiro a chegar ao túmulo? Pedro e João. Mas o primeiro a entrar dentro do túmulo foi o apóstolo Pedro. Pedro estava ali sempre, no meio da ação. Onde quer que houvesse ação, Pedro estava lá nesse lugar. Simão está por todo o lado nos Evangelhos. Marcos capítulo 1 fala da casa de Pedro. Lucas capítulo 4 fala da sogra de Simão. Lucas capítulo 5 fala o barco de Simão. Ou fala também Lucas 5 os parceiros de pesca de Simão. Atos capítulo 10, um gentil, o centurião Cornélio, quis ouvir do Evangelho e diz, vão em busca de Simão, Pedro. João 18, 10, é Pedro que avança. É Pedro que avança para defender Jesus quando ele está a ser preso no jardim do Getsemane, puxa da espada, corta a orelha de um guarda. Pedro sempre a tomar a iniciativa. O Senhor Jesus viu grande potencial em Pedro, como sendo aquele que tinha aquela matéria-prima para ser um líder, o líder dos 12 apóstolos. Pedro, como Jesus dá grandes revelações a Pedro. Em João capítulo 6, versículos 67 a 69, é uma altura em que Jesus dá um grande ensinamento e muitos não entenderam e começaram a abandonar Jesus. E Cristo pergunta também aos 12 apóstolos se também eles se querem ir embora. E como sempre, Pedro é quem responde. Senhor, para quem iremos nós? Vamos embora, mas vamos para quem? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha a declaração que ele faz. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Revelação divina que Deus deu a Pedro para dizer estas coisas. E Pedro faz a mesma coisa novamente no capítulo 16 de Mateus, quando o Senhor perguntou, e vós?
quem é que vocês dizem que eu sou? Imediatamente Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais à frente, Jesus vai dizer a Pedro, neste capítulo 16 de Mateus, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Eu vou dar-te as chaves do reino dos céus, Pedro. O que é que isto quer dizer? Significa que Pedro foi o primeiro apóstolo a pregar o evangelho do reino de Deus para a salvação aos judeus. Foi o primeiro. As chaves do reino de Deus. Pedro pregou. E foi também o primeiro, em Atos capítulo 10, a levar um gentio a Cristo. E assim a igreja entrou, quer no mundo dos judeus, quer no mundo fora de Israel, dos gentios. Porque Pedro recebeu como líder essa chave para abrir, uma chave abre ou fecha, para abrir o reino de Deus ao mundo inteiro. E um dia este apóstolo, o apóstolo Pedro, iria pegar numa pena, iria escrever a revelação que recebeu de Deus em duas cartas grandiosas, a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. Grandes revelações para um líder. Mas na mesma ocasião Jesus revela ao grupo dos 12, olha, eu vou para Jerusalém e lá vou sofrer, vou ser preso às mãos dos principais sacerdotes, eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. E diz lá que Pedro chamou Jesus à parte e disse, mestre, anda cá aqui. Não vais fazer nada disso. Chamou Jesus ali para o meio lá de uns arbustos, não é? Se estivessem a caminhar no campo. Mestre, não penses numa coisa delas agora ser preso e sofrer e morrer. Não vais fazer nada disso. Mas Jesus vê que quem fala não é Pedro, que é Satanás está a usar este líder. E por isso Jesus dá aqui uma lição a Pedro de perigo, cuidado, de até os líderes serem usados pelo diabo. E Jesus repreende Satanás. Não é? Repreende Satanás que estava a usar o apóstolo Pedro, que estava a repreender, diz lá mesmo o texto, a repreender Jesus. Ele ouviu Jesus a dizer, Pedro, tu vais ter a chave do reino dos céus. E ele diz, vou já começar a usar. O Jesus disse, eu vou agora para Jerusalém, vou ser preso, sofrer, vou morrer. Mestre, não vais fazer nada disso. Foi o único a repreender Jesus, a repreender o Senhor, a repreender Deus, o Criador do universo. Mas Jesus a dar-lhe uma lição, perigo, cuidado. Tem cuidado, cada um de nós, o diabo pode usar-nos e tentar-nos. E muito mais há a mostrar deste líder que Jesus preparou, ensinou e até corrigiu. Quando Jesus disse ao grupo dos apóstolos, vocês vão todos abandonar-me e rejeitar-me. Pedro é aquele que diz logo, em primeiro lugar, eu nunca vou fazer isso. Eles podem fazer todos, mas eu não sou igual a eles. Eu nunca te vou abandonar, nem nunca te vou negar. E Jesus disse, Pedro, esta noite vais negar-me 3 vezes. Teve também de aprender a grande lição da humildade, irmãos, Pedro. E acham que aprendeu? Aprendeu. Porque na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 5, ele escreveu, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Depois da ressurreição, Jesus vai restaurar o apóstolo Pedro, que o tinha negado, e vai falar particularmente com ele na praia, e Pedro recebe a grande responsabilidade. Pedro, amas-me? Sim, Senhor, eu amo-te. Apascenta as minhas ovelhas. Ele tinha falhado, mas arrependeu-se. Era líder. E todas estas experiências difíceis e duras da vida de Pedro, afinal serviram para que ele se tornasse no homem que Jesus queria que ele fosse.
E Pedro ficou firme. E nós, irmãos, também na nossa vida cristã, temos de ficar firmes para sermos usados pelo nosso Mestre. Noutra ocasião, Jesus deu a Pedro uma lição sobre princípios. Em Mateus capítulo 17, versículos 24 e seguintes, Jesus perguntou-lhe sobre pagar impostos. E mandou ir pescar um peixe, lá no mar da Galileia. Na boca do peixe iria encontrar uma moeda para ele pagar os impostos. Lição de submissão que ele aprendeu. Porque quando Pedro escreve, primeira carta, capítulo 2, versículo 13, ele fala que é necessário estarmos sujeitos às autoridades, como um bom testemunho cristão. 1 Pedro 2, 13. Pedro também aprendeu a lição do sacrifício. Quando o Senhor lhe disse, Pedro, vais morrer como um mártir no teu caminho de apóstolo e de servo meu. E ele aprendeu esta lição muito bem e escreveu em 1 Pedro 4,16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifica Deus nesta parte. Muito haveria mais a dizer sobre Pedro. Em conclusão, como Jesus, com o ensino certo, o treino certo, fez de Pedro um grande líder, aproveitando aquela matéria-prima que este homem tinha, o que ele era. Nos primeiros 12 capítulos do livro de Atos, ele é o líder da igreja. Quem faz o primeiro movimento para substituir Judas, que traiu e se suicidou, e passaram a ficar 11 apóstolos, é Pedro. E a igreja ora e escolhe Matias, capítulo 1. Ele é o primeiro pregador e porta-voz da igreja em Jerusalém, com 3.000 convertidos. Atos, capítulo 2. É ele, Pedro, com João, que curou o coxo à porta do templo. Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 4, é Pedro que desafia o Sinédrio. Atos, capítulo 5, Pedro lida com a hipocrisia de Ananias e Safira, disciplinando-os, em que eles morrem. Ele lidou com o problema de Simão o Mágico, lá na Samaria, Atos capítulo 8. Pedro curou Enéas e ressuscitou Dorcas dos mortos, Atos capítulo 9. Pedro levou o Evangelho aos gentios, a Cornélio, Atos capítulo 10 e 11. Pedro escreveu as duas cartas universais, maravilhosas, gloriosas, onde ele repete todas as lições, tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus, ele escreve nas duas cartas. Que homem, que apóstolo era Pedro. Um homem a quem Deus tocou com a sua graça e fez dele um líder. Talvez a vida de Pedro possa ser resumida nas últimas palavras que ele escreveu na segunda carta. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Em que ele diz assim, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos. Ele soube a importância de se guardar. Guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Cuidado, não descaias da tua firmeza. E depois conclui, antes, ao contrário disso, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Irmãos, sejamos gratos ao Senhor em como Ele toca os nossos corações com a sua palavra, com o seu Espírito Santo. Aprendamos com este exemplo do apóstolo Pedro, apesar das suas muitas imperfeições, das suas muitas fraquezas, mas não descaindo da nossa firmeza, mas deixando, como Pedro deixou, que o Senhor nos refine, que o Senhor nos molde, a fim de nós crescermos e o podemos servir na nossa geração.
Lembram-se da história de Jesus a passear com Gabriel? Oh, Senhor, e se Pedro falha? E se eles têm vergonha, como é que o mundo vai saber? Que nós não sejamos essa geração que se vai envergonhar, que vai falhar, mas vamos transmitir o Evangelho aos outros, para que os outros transmitam a outros, até que o Senhor venha. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos então, hoje sendo o primeiro domingo do mês de fevereiro,